Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Indiano John Professor. Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness. Que todo dia à noite ensinando sobre indiano, sobre a cultura índia que Deus me deu, maravilhosa cultura que você sempre aprende uma coisa única, coisa novinhos, tá bom galera? Então, se você gosta do meu vídeo, tu sempre vai compartilhar, deixa like no vídeo, inscreve no meu canal, tá bom? Então, mais uma vez, um novo vídeo como que é, uma brasileira que perguntou para mim, porque muita pessoa me perguntou, eu também quero explicar sobre isso. Que porque indianos querem mesmo é passaporte de brasileiros. Por causa do que indianos sempre querem casar com você, sempre querem namorar com você, depois ele quer o passaporte de vocês. Por que mais importante? Você também, quando você vai usar sua mente, né? Que porque precisa de passaporte de uma país, o que é importante para que pessoa precisa, mesmo que quando você também quer uma passaporte de indianos, então qual valor essa passaporte para você vai? Quando você vai ganhar, quando você vai tirar passaporte de indianos, então qual valor para você, para que é importante? Por isso que eu vou falar sobre isso, né? Que como que indianos querem mais passaporte de brasileiros. Primeira coisa, na Índia tem várias religiões, tá bom? De mais religião, ou primeira religião, que muito mais quer o passaporte de brasileiros, o muçulmano. Muçulmano é a primeira religião que todos os lugares, no Paquistão, no Egito, Iraque, Irã, Bangladesh, Nepal, na Índia também, algumas de outras países também, essas mais pessoas querem o passaporte de Brasil ou na Europa. Por causa do que? Porque onde eles moram, né, a vida é pouco difícil, vida é pouco melhor não, oportunidade não tem muito de país dele, por isso essas pessoas querem mais ir embora do país dele para uma nova oportunidade na vida dele, que ele pode ganhar mais, que ele vida melhor, por isso, porque Brasil é um país de número 5 no mundo de economia, é muito bom. No primeiro, né, no América, né, de outros países, no Europa tem em qualquer lugar, mas no Brasil também econômica é muito bom, melhor. Por isso que quando uma pessoa de outro país que conhece Brasil, depois ele aprende a língua de vocês, mesmo que portuguesa, que você é nativo, língua que no todo o Brasil pessoa falando, né? Para você não é importante o inglês mais do que português. Você primeiro sempre vai falar português para nós, tá bom? Tudo bem. No muçulmano religião que mais procurar passaporte Brasil, mais ele querendo, mas é muito fácil não, muito difícil. Outra religião, o Sikh religião na Índia que tem, que eles têm mais o que ele trabalhando, porque ele querendo, porque ele trabalhando em empresa não, ele fazendo o que? Ele fazendo lojas, qualquer coisa mesmo que o negócio que chama em português, pessoa querendo mais fazer negócio, qualquer coisa de negócio para roupas, para óculos, para maquiagem, para tirar cabelos, cortar cabelos, muitas coisas de negócios que ele querendo fazer. Por isso que é muçulmano de outra, o Sikh religião, mais nós duas religiões que mais quero o passaporte do Brasil, tá bom? Depois número 3 é Hindu religião que quero. Hindu religião querendo para quê? Para estudar, para trabalhar no Brasil, para casar, para namorar. Qualquer coisa, Hindu religião quero assim. Mas essa pessoa que é muçulmano, ou Sikh religião que tem, essa pessoa mais quero o negócio no Brasil. Mais querendo fazer negócio. Muçulmano mais quero trabalhar, depois quero casar com mulher também, depois quero ficar no Brasil também. Porque quando você tem um país de passaporte, depois você tem muita opção, muita oportunidade para fazer qualquer coisa você pode fazer. Você tem passaporte, você pode fazer casar, você pode comprar uma casa sua, você pode fazer uma casa bonita na Brasil, você pode fazer filhos, casamento, qualquer coisa você precisa de fazer para um país, você pode fazer.
quando você tem um passaporte, então a vida vai muito fácil para viajar a outro país, para ficar no mesmo país, tá bem. Então isso é muito importante para tirar passaporte, que mais indiano quero, para a oportunidade que é melhor, porque aqui quando você vai olhando, né, descobriu a diferença do Brasil ou no Índia para a vida, para trabalhar, para estudar, para qualquer coisa, né? Então, Brasil vai mais melhor do que Índia, tá bom? Qualquer coisa, alguma coisa aqui melhor, mas acho que Brasil vai mais certo, mais melhor do que Índia, tá bom? A Índia é país muito rico, não. País é uma pobre, tá bom? Economia também não muito bem. Mas aqui a população população de pessoas demais, tá bom? Ou você também quer trabalhando aqui, então aqui já muito população, ou você também quer aqui, então vai muito problema, muito bagunçar um país, muito mixtura, cultura, comida, roupas, trabalhar, empresas, muito mixtura, que você vai olhar. Então, muito mais difícil para você conhecer que qual cidade é melhor, qual lugar melhor para trabalhar, qual lugar melhor para estudar. Então, você tem que muito tempo para aprender isso tudo, tá certo? Um dia eu vou falar sobre isso também, que qual lugar que você tem vida melhor na Índia, qual cidade é melhor para você viver, para estudar, para Deus, para qualquer coisa, tá bom? Outro dia. Então isso que mais pessoa querendo. Ele direto que ele não pode tirar passaporte quando eles não têm nacionalidade de seu país, que ele nunca fez, mesmo que ele nunca casou com uma brasileira, então vai pouco difícil. Por isso que eles mais procuram brasileira para casar, para namorar, que quando um dia ele vai casar com você, depois para muito fácil para ele para tirar passaporte. Depois não é garantia que ele vai trair você ou vai embora de você, porque agora ele tem passaporte, ele pode trair, ele pode ficar com outra, ele pode ficar sozinho, ele pode fazer negócio, loja, empresa, qualquer coisa, ele pode comprar casa, porque agora ele tem um passaporte, né, que é 5 anos que ele vai ficar, depois ele pode fazer tudo, ele pode ir embora no América também, outros países também vai muito fácil. Para indianos, para ficar no América, muito difícil. Por isso que mais pessoas procuram perto do país, o South América, que chama no Brasil. Brasil é um país, South América. Então, por isso que mais pessoas procuram Brasil, por causa de que 5 anos que ele fica no Brasil, 2 anos que você vai ficar no Brasil, depois você vai ganhar passaporte, depois você pode, mais pessoas querem ir embora no América, por causa disso que é motivo dele tirar mais passaporte para ficar no América, porque vai muito fácil para ele, entendendo? Quando ele tem passaporte do Brasil, porque o valor de passaporte do Brasil é ótimo, é muito bom do que Índia. Índia passaporte não muito valor no mundo, mas Brasil passaporte é muito mais importante, muito mais oportunidade com essa passaporte, o valor é muito. Por isso é ótimo, mais pessoas indianas querem o passaporte do Brasil. Porque quando você tem mais passaporte de outros países também, então muito bom para você, para viajar, para trabalhar, para estudar, muito mais fácil. Uma vida melhor, a oportunidade é muito que você qualquer lugar pode trabalhar também. Então, por causa disso que mais indianos querem seu país passaporte, tá bom? Acho que agora expliquei melhor. Tem mais coisa que vou descobrir, eu vou falar, mas assim que mais pessoas querendo uma oportunidade, porque aqui a vida dele é pouco difícil, por isso que ele aprendeu sua língua. Agora ele quer uma outra país, aprender outra cultura para ficar de vocês, para viajar em outro país, para empresa, para negócio, para estudar, para aprender língua no seu país. Muita coisa que ele querendo, por isso que para eles muito mais importante essa passaporte de você. Então, acho que você aprende como que é, como que funciona, como que ele quer. Então, isso tudo coisa que ele querendo, por isso mais importante para uma passaporte. Obrigado se você gostar da minha vídeo, deixa like, comentário a sua opinião sobre isso, que você também quer uma passaporte de indiano, então me diga no comentário, eu vou falar como que você pode ganhar. Mesma coisa que você vai casar com um indiano, você vai morar aqui 2 anos, depois você também pode
tirar passaporte de indiano, depois você pode trabalhar, você pode comprar casa, pode fazer negócio aqui também, qualquer coisa, tá bom? Obrigado, galera, fica feliz.